Amém? Vamos ficar de pé nessa noite para fazer leitura da palavra do Senhor. Evangelista João, capítulo de número 18, versículo de número 9. Evangelista João, capítulo de número 18, versículo de número 9. Amém? Você que pode, trouxe a tua Bíblia, abra por gentileza, no nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a recepção dessa igreja. Eu toda vez venho aqui, sou bem recebido, né, por todos os irmãos, os obreiros. Teoricamente eu sou de casa, é como eu chegar na sala de casa, né, pastor Eduardo? Então tá tudo bem, tá na paz de Deus, né? Pastor Eduardo, nosso amigo, pastora Juliana, que por sinal tá fazendo a obra do Senhor, né? E eu creio que você também veio ouvir uma palavra da parte de Deus para mudar a tua vida, o teu cenário, a tua história, o teu tempo. E eu creio que o Senhor também me trouxe aqui para liberar uma palavra para a tua vida. Alguém acredita nisso? Dê um glória a Deus? Glória a Deus. Por isso eu quero ministrar algo da parte do Senhor para a tua vida. Obrigado. Deus abençoe. Quero ministrar algo da parte do Senhor. Prometo não ser enfadonho, mas preciso entregar a mensagem de Cristo na sua essência. Amém? Amém ou não amém? Olha para esse irmão e fala para ele: reage. O mundo quer te derrubar. Fala para ele: o mundo quer te derrubar. Mas Jesus veio para te levantar aqui nessa noite. Diz o texto: para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Versículo de número 10. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome dele era Malco. Mas disse-lhe Jesus a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu do cálice que o Pai me deu? Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Amém? Amém? Pode se assentar, querido. Olha para esse irmão e diga para ele: 3 verbos. Mas diz com força, você almoçou. 3 verbos. 3 verbos de Jesus para Malco: restaurar, devolver e impedir. Gravou 3 verbos? Deus tem 3 verbos para você nessa noite. Bíblia Sagrada nos diz, e a história conta, que havia um costume sacerdotal, e naquele tempo era costumeiro você ouvir falar que um jovem era por si só separado para frequentar e aprender sobre os costumes sacerdotal, porque havia dentro de Jerusalém uma escola de sacerdotes, onde meninos que eram de uma determinada linhagem eram separados dentro da sua juventude para aprender sobre a Torá, para aprender sobre as Escrituras e para entender como se fazia um culto racional e sacrifício ao Deus de Israel. Nós vemos que no tempo do profeta Elias e Eliseu havia uma escola, preste atenção aqui comigo, havia uma escola de profetas, mas no tempo de Samuel é inaugurado exatamente em 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo de número 37, a escola de sacerdotes. E nós vemos que os meninos de aproximadamente 14, 15, 16 anos, que eram da tribo de Levi, que eram filhos de Arão e filhos de Moisés, eram por si só separados e destinados ao costume sacerdotal, e essa sua separação lhe fazia ter costumes diferentes, falar diferente, andar diferente, andavam com língua
Joãozinho eram pessoas identificadas e logo quem olhasse de longe via que não era um cidadão qualquer e normal, mas viam que era alguém separado para uma obra muito grande no templo do Senhor. Então quem olhava para um jovem naquela época, tinham dois tipos: o tipo que não queria compromisso e o tipo que era envolvido com a escola de sacerdotes. E nós vemos aqui no texto qual lemos e entraremos, que havia um jovem nessa circunstância por nome de Malco. Malco é um jovem separado para o costume sacerdotal, ao qual nós vemos aqui que se encontra com Jesus em um fatídico caso de tentativa de homicídio. Que isso, pastor Renan? Foi quase uma tentativa de homicídio, o ataque de Pedro para com Malco, mas nós vemos também na história que era um determinado mandado de prisão contra a vida de Jesus, que não cometeu ilícito nenhum, que não havia feito nenhum tipo de transgressão, mas pelo contrário, cumpriu a lei dos judeus e cumpriu a lei do céu, determinando um novo tempo para aquela geração. Mas a história não acaba assim. Precisamos entender que a tentativa de Pedro é frustrada, porque ali no meio ainda havia a presença de Jesus na terra, e aonde vão tentar frustrar, Jesus está para dominar, transformar, destruir e levantar. Por isso, o tema dessa mensagem é 3 verbos que Jesus tem para a tua vida, para a tua história e para a tua família no dia de hoje. Talvez você não deu glória ainda porque não entendeu, mas fica tranquilo, até o final dessa mensagem você vai entender onde Jesus quer te levar, aonde Jesus quer te levantar e aonde Jesus quer te devolver, porque você precisa voltar aonde Jesus quer que você fique. Deus está me revelando aqui que tem muita gente andando onde não é para andar. Malco estava assim. Malco tinha o costume de estar dentro do templo, pastor. Ele não tinha que cumprir mandado de prisão nenhuma. Por isso o contexto é: Malco está fora da direção e do sacerdócio que lhe foi enviado. Malco recebe a ordem de Caifás e decide ir ao Getsemane junto com os seus amigos para prender Jesus. Mas estando ele fora da direção que ele havia lhe dado, ele vai ver que talvez fora da direção ele começa a perder, porque agora quando ele chega lá ele vai perder a orelha. Diga para esse seu irmão: vai perder mais o quê para você voltar? Ele perde a orelha. Ele tinha uma vocação de ficar dentro do templo, mas ele quer cumprir a ordem de mandado de prisão contra Jesus, que é sumo sacerdote. E agora ele vai para um lugar fora do seu ambiente costumeiro, num horto, porque o Getsemane era um horto florestal. E ao chegar naquele lugar, acredito que um homem dá a voz de prisão: Jesus, está aqui o seu mandado de prisão. Nós bem sabemos que Judas entrega Jesus. Judas é o traidor. Sempre vai ter um traidor, irmão. Judas traz Jesus por 30 moedas de prata. E traindo Jesus por 30 moedas de prata, nós conseguimos entender que o traidor nunca está longe, o traidor sempre está perto. Não pode ser traição aquele que está longe, mas tem que ser traição aquele que está perto. Porque se fosse alguém que estivesse longe, não era traição, entende isso? Mas sempre quem te trai é aquele que está perto. E sempre aquela pessoa que te trai, ela tem um preço. Sempre a pessoa que te trai, ela tem um interesse. Judas tinha um interesse: 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, ele colocou o seu propósito na terra por tudo a perder. Tem gente que traz Jesus até por menos. Traz até Jesus por uma mentira. Traz Jesus porque fala besteira. Traz Jesus porque fala palavrão. Traz Jesus porque traz Jesus em simples coisas. Irmão, eu não estou dizendo nada diferente aqui. A Bíblia diz que em João capítulo 8, 54, fala que o Satanás é o pai da mentira. Se o diabo é o pai da mentira, quando você mente, você está agradando a quem? Tem um glória aí? Ajuda o pregador. Entenda a mensagem. Talvez você está traindo Jesus com pessoas, você nem percebeu. Você traz Jesus porque você quer andar com todo mundo. Você traz Jesus porque muitas das vezes é para você estar aqui dentro do templo, mas você quer cumprir mandado de prisão contra as pessoas que nem você tem vínculo. Jesus está dizendo para você: é melhor você ficar, guardar teu pé na casa de Deus do que você me trair. Sabe por que Judas trai, pastor? Porque ele usa de intimidade.
ele disse para os caras, eu vou fazer um acerto com vocês. O homem que eu beijar no rosto é Jesus. Porque ele é parecido com todos. Certamente vocês não vão identificar, mas eu sei quem é. Eu tenho intimidade com ele. Eu sei quem ele é. Eu estava na mesa. Na última ceia eu sentei na mesa. Eu comi do pão, bebi do cálice, então eu sei quem que é, tá certo? Esse é o nosso acerto. O que acontece? Chega um dia de Getsemane, ele beija Jesus no rosto, e aí eles identificam, é esse Jesus. Manda aprender agora. Não use da intimidade para trás de Jesus, entenda isso. Ei, a graça tem limite. Entenda isso, a graça tem limite. Muita gente fala, não, graça tem limite. E nesse tempo que nós estamos vivendo, não espere ser rejeitado. Saul irritou tanto a graça que chegou um momento que Deus falou para Samuel, eu não tenho mais esquema com esse cara. Eu não tenho mais vínculo com esse cara. Para mim está rejeitado e pronto, final. Não espere ser rejeitado. Não espere Jesus olhar para você e dizer, eu não tenho mais vínculo com ela, não falo mais com ela. Quem se lembra de Jonas? É interessante que Jonas, ele recebe uma missão. Amém? Capítulo de número 1 recebe uma missão. Qual que era a missão? Vai para Nínive, prega em Nínive. Fala para o Nínive dos meus nomes. Se eles se converterem, certamente estarei com eles. O que ele faz? Caminho contrário. Pega o avião contrário. Rota contrária. Paga o preço para andar o contrário. E aí sabe o que Deus vai fazer? Deus não fala mais com Jonas. Deus vai falar com peixe. Porque quando você não escuta, Deus usa outras pessoas. Deus usa outros meios. A Bíblia diz que Deus usa até jumento para falar com o profeta. Imagina o que ele vai fazer com você se você não ouvir. Deus está dizendo nessa noite, está na hora de você ouvir minha palavra e voltar para a direção que eu tenho para a tua vida. O grande peixe, quando Deus lança o grande peixe faz o que com ele? Você está na rota contrária, filho. Volta para lá. Estou vendo um grande GPS aqui nessa noite, Deus dizendo, eu vou voltar com pessoas aqui para as pessoas voltarem para a rota que eu tenho para elas. Voltando para Malco. Malco tinha um projeto. Malco tinha uma missão. Malco tinha uma chamada. A chamada de Malco era ser um sacerdote. Só que quando ele chega lá naquele lugar, depois da traição de Pedro, quando ele chega naquele lugar, agora, ele vai se deparar com um grande impedimento. Me pergunte qual é. Me pergunte qual é. O grande impedimento de Malco vai perder a orelha. Vai parar de ouvir. Por que a Bíblia cita a orelha direita? A Bíblia nos diz que Pedro saca da sua espada, irmão. A espada de Pedro naquele tempo, pastor, era como se fosse um 38, um R15. Irmãos, Bíblia Sagrada, naquele tempo, há 2000 anos atrás, uma grande espada, naquele tempo, era uma metralhadora. Ele saca a metralhadora e fala, agora eu quero guerra. E o que ele faz? Corta. E se a Bíblia está falando orelha direita, entenda, na autonomia humana, quando a gente estuda antropologia bíblica, existe um lado de bênção no teu corpo, que é o lado direito, a mão que abençoa, o pé que conquista, e a orelha direita é a orelha central do ouvido. Para um judeu, é sagrada a orelha direita. Quando ele perde a orelha direita, ele está dizendo, ele não entra mais no templo. Quando ele perde a orelha direita, há um grande impedimento. Se um sacerdote olhar para ele e falar, você não está impedido de ser um sacerdote. Você tem um defeito, você não tem a orelha direita. Sua parte direita está comprometida. Pedro arranca a orelha direita, determinando uma guerra e dizendo, agora nós vamos para a guerra. Vocês querem pegar Jesus? O meu mestre vocês não pegam. Pedro quer resolver na força do braço. Diga para esse irmão que está do seu lado, força do braço não resolve. Na força do teu braço você não vai resolver. Gritando você não vai resolver. Brigando você não vai resolver. Não adianta. Pedro é aquele tipo de líder explosivo, pastor. Entusiasmado, impulsivo, agressivo. Quer resolver gritando. E tem muitos deles sentados aqui com a gente nessa noite. Quer resolver na força. Mas Jesus te trouxe aqui, meu querido, para acalmar o seu ânimo e dizer, não é na força do teu braço. E nem na resposta da tua espada. Nem por força e nem por violência. Mas é feito tudo pelo Espírito de Deus. Tem alguém para acreditar nisso? Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui nessa noite. Ele já está invadindo esse lugar. A Bíblia nos diz então que Pedro tira a orelha direita. E tirando a orelha direita, Malco se vê então agora impedido de entrar no templo.
de frequentar a escola sacerdotal. O seu projeto vai por água abaixo. Está frustrado, pastor. Já não entra mais. Já não tem como mais ser um sacerdote. Anos de estudo, anos de luta, e o seu projeto vai ao água abaixo. Ele tem impedimento agora. Mas o que é interessante é que Malco, ele não reage. Mas quem vai reagir é Jesus. Porque Jesus está vendo e Jesus entende que a missão de Malco está comprometida porque ele tem impedimento. E a sua missão também agora está impedida porque ele não pode dar seguimento. Porque acabou de acontecer um ilícito. E certamente, a primeira notícia que vai virar no jornal do outro dia é: Ministério de Jesus, marginalizado, tentativa de homicídio. Jesus partícipe ao mandante de um crime. Se não tinha ilícito, agora tem, pastor Eduardo. Se não tinham algo para pegar Jesus, agora tem. E sabe o que eu entendo? Que a nossa exposição, os nossos pecados, as nossas transgressões, nos fazem manchar o ministério de Jesus. Eu estou vivendo numa geração onde artistas, denominados pregadores, pastores da nossa época, já não entendem, não respeitam mais algo chamado testemunho do Evangelho e marginalizam o ministério de Jesus. Pedro é o autor de um ilícito que certamente chocaria todos daquela geração, porque todos iriam dizer: Jesus mandou matar Malco. E aí, certamente, a missão de Jesus estaria arruinada. Olha o peso. Só que Jesus é o líder perfeito. Diga comigo, líder perfeito. Está aqui nessa noite. Está falando contigo. Está procurando você. A primeira coisa que Jesus faz não é falar com Malco, mas é falar com Pedro. Por quê? Porque Jesus tinha vínculo com o discípulo que ele escolheu. Jesus se responsabiliza por você. Se ele te escolheu, ele sabe o seu temperamento. Ele conhece as suas atitudes. E hoje ele veio aqui para dizer: guarda a tua faca. Guarda a tua espada. Coloca na bainha. A sua agressividade já chegou ao limite. Chega. Você está manchando o meu ministério. Pedro! Guarda a espada, Pedro. Eu acredito que Jesus grita: guarda a espada. Tá louco? Isso aqui não é guerra. E ó, é interessante que esse relato bíblico, pastor, nos 4 evangelhos denomina. Só que somente João vai dizer que Jesus fala com Pedro. Por quê? Porque João está muito mais perto. Jesus está aqui e João está aqui do lado direito. Quando ele grita e diz: Pedro, guarda a tua espada. A Bíblia diz que ele faz isso aqui, ó, com a orelha em Malco. E eu quero começar a pregar sobre isso hoje. Jesus veio para restaurar. Jesus veio para restaurar o teu ministério. Jesus veio para restaurar a tua casa. Jesus veio para restaurar a tua boca. Para de falar. Você fala muito. Você não entendeu ainda? Você está falando demais, está esquecendo de ouvir a Deus. Ele devolve com uma mão. E olha para Pedro e diz: Pedro, esqueceu do cálice? Esqueceu do meu sangue? Esqueceu da mesa, da ceia? Se eu bebi do cálice, Pedro, é porque a minha missão é muito maior do que isso aqui. A missão de Jesus não era aquilo. A missão de Jesus era o Calvário. Ele precisava chegar. A missão de Jesus não era Getsemane, não era aquele caos que estava acontecendo ali, pastor Eduardo. Mas a missão de Jesus era muito maior, era sair dali e ir para o Monte Caveira, aonde ali ele seria sacrificado por mim e por você.
Pega na mão desse irmão e fala para ele: sua missão é muito maior do que ficar batendo boca. Sua missão é muito maior do que ficar discutindo no WhatsApp. Não sei porque Deus está mandando eu dizer para alguém: para de bater boca. Está muito estressado, estressada. Não podem falar nada para você que você já acha que é guerra. Você sai cortando a orelha de todo mundo. Ô glória. Acabou, glória a Deus, irmão. Tem gente que está andando sem orelha na sua casa. Sabe por que você já está cortando? Não fala comigo. Não quero conversa. É desse jeito. Jesus te trouxe aqui hoje, dono da razão. Você ouviu algumas coisinhas. Não sai cortando a orelha dos outros. Porque se Deus não mandou você pôr a mão, por que você quer pôr? Cuidado para não pagar o preço. Porque Pedro vai pagar o preço, depois vai negar Jesus 3 vezes. Você não tem teto de vidro. Lembra? João 8:7. Pegam uma mulher num ato de adultério. Lembra, pastor? E tragam para Jesus. Mestre, está aqui na lei. Artigo 47, parágrafo 2º. Adúltera é digna de apedrejamento. O que o senhor acha disso? É interessante, né? Os caras tinham a lei na mão e não apedrejaram. E ainda vão levar para Jesus. Mas tudo bem. O que Jesus responde, irmão? Lembra? Quem não tem pecado? Quem não tem pecado? Quem não tem pecado? O que Jesus está dizendo? Vocês todos estão em pecado, mas quem tem coragem manda. E aqui, ó. Jesus nem olha para a cara deles. Aí você só vê o barulho. Desarme. Jesus está desarmando alguém hoje. Você chegou aqui com pedra na mão. Ó Jesus te desarmando, ó. As pedras vão caindo. E ficam Jesus e aquela mulher. Porque Jesus continua escrevendo uma nova história para aquela vida daquela mulher. O que Jesus está dizendo nessa noite estão tentando colocar uma vírgula, um asterisco, e você está entrando na pilha. O que eu estou dizendo se desarma, porque eu tenho uma nova história para começar na tua vida a partir de hoje. Já notou aquela pessoa que briga com todo mundo? Uma hora ela está no louvor, aí ela arruma uma confusão no louvor. Aí uma hora ela está no meio dos obreiros, aí ela arruma uma confusão nos obreiros. Aí daqui a pouco ela está junto com os jovens, aí ela arruma uma confusão com os jovens. Aí daqui a pouco ela está na liderança, ela arruma uma situação. Sabe o que é isso? É a pessoa que anda armada. Anda com pedra, anda com faca, quer pegar todo mundo. Está numa guerra. E é uma guerra com ela mesma, porque ela não entendeu ainda que o evangelho não é isso. Eu não sou pregador de autoajuda, mas o que Deus está me colocando aqui hoje, não sei porquê, mas Deus está mandando dizer isso. Você precisa primeiro sarar você. Você precisa ser primeiro para você mesmo uma terra frutífera, uma terra boa, uma terra sarada. Não adianta você entrar em um relacionamento sendo que você está ferida, está doente. Você vai ferir os outros. Não adianta você ser reativo se você mesmo não se curou. Não adianta. O problema de Pedro a sua reação vai demonstrar que ele mesmo estava acuado, pressionado. E acaba com o projeto de Malco e a missão de Jesus. Olha só, que perigo. Mas graças a Deus que Jesus interviu e restaurou a orelha de quem havia perdido. Você vai voltar a ouvir a palavra de Deus. Você vai voltar a ouvir a voz de Deus na madrugada. Você vai voltar a ouvir, porque Jesus está restaurando a sua audição. Malco já não poderia ouvir mais, mas Jesus ainda estava no ambiente. Jesus está dizendo, ele vai voltar a ouvir e ainda vai voltar no templo. Oh, glória. Restaurar. Jesus veio aqui nessa noite para restaurar a tua audição. Tem gente que está se afastando de Deus porque não está ouvindo mais. Teve a orelha cortada. Segundo verbo devolver. Por que Jesus está devolvendo para Malco a sua chamada?
Jesus está devolvendo, pastor, para Malco, na sua mão, assim, ó, o seu projeto. Estão tentando roubar de você, mas Jesus está te devolvendo hoje. Você acredita nisso? Sabe por que você largou a obra que Deus colocou na tua mão? Você sabe por que você deixou cair a ferramenta? A ferramenta caiu e você nem viu. A ferramenta flutuou e você nem viu. Não teve nem coragem de chamar o profeta. Porque muita gente desvia, não tem nem coragem de ligar para o pastor. Pastor, tô mal. Liga pelo menos, né? Avisa ele que você não está indo mais na igreja. Que a gente, alguns dizem, o pastor tem bola de cristal, né? Ele não veio mais, o pastor já sabe o que está acontecendo. Não existe isso. Se você se afastou, é porque é sinal que você está deixando a tua ferramenta. Você está deixando o teu projeto, a tua missão, o teu propósito. Não sei o que você chama. Mas o que Deus está dizendo é, volta para a chamada hoje. Ele está te devolvendo na tua mão. O que tentaram roubar, porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Entenda isso. Se você não está ligado, certamente, desligado, que não vai funcionar. Nós somos uma árvore, lembra? Uma árvore. E sendo uma árvore, como diz o salmista, no Salmo de número 1, nós estamos enxertados numa videira verdadeira. E que dará o seu fruto no tempo certo e na hora certa. A sua árvore precisa frutificar. O seu tempo precisa acontecer. É um tempo kairós para a tua vida aqui nessa noite. Deus está mandando eu te dizer. Está na hora de você ter frutos. Frutos dignos de arrependimento. Alabacalabaçubicanto. Jesus está mandando eu dizer para a vida de alguém. Chegou o tempo de eu devolver na tua mão. Um tempo de prosperidade. Um tempo de vitória. Um tempo de bênção. Mas está na hora de você voltar e dizer, Deus, eu quero de novo. Malco recebe a orelha de volta. Malco recebe a orelha de volta. Por incrível que pareça. Certamente muitos ali já estavam dizendo, né? Agora a gente pegou Jesus. Agora Malco está fora. Imagina a vergonha para Malco, pastor, voltar assim para o templo. O que aconteceu, Malco? Perdi a orelha. Mas quem que foi? Foi Jesus. Mandou o seu capanga, Pedro, me pegar. E agora? Agora eu não posso entrar mais no templo. Olha, imagina só, irmão. Alguém não poder mais frequentar a igreja por causa de você? Eita terra. Imagine só, pelo teu testemunho, muita gente não querer mais a casa de Deus. Forte, né? É isso que ia acontecer. Mas Jesus estava no meio deles. E Ele não vai deixar ninguém sair envergonhado. E Ele está dizendo nessa noite, ninguém vai sair daqui envergonhado, debaixo de vergonha. Porque eu não fico devendo nada para ninguém. Certa feita Jesus chega em Cafarnaum, já estou terminando. Mateus capítulo de número 14, versículo de número 37. Ele chega em Cafarnaum e ele entra para dentro e Pedro fica do lado de fora. Chega o cobrador de impostos, o pastor questiona. Ei, e aí, seu mestre? Não paga imposto não, é? Aí Pedro vai responder, mas paga, tal, mas naquela dúvida, né? Será que ele pagou? Aí a hora que ele entra para dentro, Jesus questiona, o que você acha, Pedro? Que eu não pago impostos? E quem que paga, os filhos ou os de longe? Aí Pedro olha, Senhor, eu acho que os de longe devem pagar, né? Eu sou filho, Pedro. Agora vai pescar, busca o peixe, paga o meu e o seu. Pedro lança a vara, e a hora que sai o peixe, ele abre a boca e tem um escarto dentro da boca do peixe. E ele paga o tributo de Jesus e paga o seu tributo. Porque o Deus que você serve não fica devendo nada para ninguém. Quem falou foi o homem, se não aconteceu foi o homem, mas se Deus determinar vai acontecer, porque a boca dele não mente. Deus Deus não fica devendo. Talvez você falou, mas Deus não fez. Não, Deus não fez, não. Talvez quem falou foi o homem. O que Deus fala, Ele cumpre. E se cumprir, não, o seu tempo não é cumprir, irmão. Entenda isso, tem um tempo de Deus. Se não cumpriu ainda, vai acontecer. Porque aquilo que Ele liberou na terra, a terra tem que obedecer, porque a voz vem do céu. Ei. Último verbo. Terceiro verbo, diga comigo, terceiro verbo. Impedir. Fala para esse irmão, acorda aí, filho, impedir.
Impedir o quê, pastor? Impedir. Jesus vai impedir a vergonha. Jesus vai impedir o fracasso. Jesus vai impedir a falência. Jesus vai impedir o seu desastre. Era um desastre, irmão, entenda isso. Quando eu fui dar uma vasculhada nos históricos, o historiador vai dizer que ele estava próximo, coisa de 1 ano, para Assunção. Seria um fracasso no último ano ele chegar e não ser ungido. Entenda. Tem coisas que você lutou e parece que não acontece. Você está dizendo, cheguei no meu limite. Quando você chegar no seu limite, entenda, é Jesus que chegou para fazer aquilo que você não consegue. Lembra do limite? Amém? Atenção aqui, glória, limite. Lembra da praia? Praia é limite. Jesus chegou na praia de Pedro. Por quê? Chegou no limite. Senhor, pesquei a noite inteira, não peguei nada. Limite. Não vou mais. Não vou mais pregar, não vou mais cantar, não quero mais participar do louvor, não quero mais participar dessa igreja. O pastor me traiu, isso, choradeira, pá. Um monte de desculpa. E Jesus chega na praia. Ô, companheiro, esse barco aí, justo o barco de Pedro, esse barco aí, traz pra cá. Jesus entra justo no barco de Pedro. E o cara frustrado, lavando rede. Lavando rede, dizendo, eu não vou mais. Aí tá você na segunda-feira, dizendo, eu não quero mais. Só que Jesus, ele entra no seu barco hoje. E ele diz, eu vou pregar dentro desse barco, mas depois eu tenho uma palavra profética, que você vai voltar. Jesus acaba de pregar, faz Pedro voltar com o barco. Mas você não precisa ir muito longe não, vai pertinho, viu? Que eu quero fazer no raso, para minha glória acontecer. O que Deus está dizendo para a tua vida é, você vai voltar com o seu barco cheio. Hoje é noite de você voltar com o seu barco cheio. Hoje é noite de você liberar uma palavra hoje sobre a tua vida e dizer, sair da falência, sair da ruína. Tem gente aqui que está preocupado com conta. Jesus está dizendo, eu vou pagar as suas dívidas. Porque eu tenho uma palavra profética que tira a pessoa da miséria e coloca a pessoa de novo aonde eu quero que ela suba. Eu não creio, irmão, de forma nenhuma. Eu não creio em evangelho da prosperidade, não. Eu acredito em palavra profética, porque Deus sustentou um profeta com corvos. Pastor do céu. Se Deus sustentou um profeta com corvos, imagina o que Ele vai fazer comigo, com você. Entenda isso. Sai do natural. Pega na mão do seu irmão, chacoalha ele. Sai do natural, rapaz. Você não entendeu, não? Que a mulher com um monte de vaso vazio fez multiplicar azeite. Um jovem com 5 pães e 2 peixinhos alimentou. Ele é baio. Terra. 5 pães e 2 peixinhos, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E você está preocupado com essa conta. O que você não percebeu é que Jesus já está dentro desse negócio. Ele já tomou posse da tua casa. Ele já tomou posse das suas finanças. Para de quebrar a cabeça. Para de... Ei, entenda uma coisa. Vai dormir tranquilo. Porque Ele já está movimentando os céus e a terra. Ei, entenda algo. Entenda algo. Enquanto você deixa de dormir preocupado, nada acontece. Mas a hora que você dormir, Geazi saiu para fora e disse, Eliseu, levanta, sai desse sono. Tem milhares aí para pegar a gente. Quer? Tem milhares aí. Não, para de dormir. Eliseu voltou a dormir, falou, eu vou orar porque esse menino não está vendo muito bem. Senhor, abre os olhos do moço. E quando ele sai para fora, carros de Israel e seus cavaleiros. Já vi um exército do Senhor enviado para resgate. Fica tudo tranquilo quando a gente põe a nossa fé no Senhor. Fica tudo mais calmo. Sabe quando a água dá aquela baixada? A tempestade passa porque Ele manda acalmar. Eu vim aqui nessa noite com uma palavra profética para a tua vida. E Jesus está mandando eu dizer, a tempestade vai acalmar hoje.
fantasma, não é um fantasma, é Ele que chegou. É Ele que entrou na tua vida. E é Ele que determinou um novo tempo para a tua história, Malco. Ele está impedindo da vergonha, do fracasso e da falência, está dizendo, hoje você volta para o templo. Imagina a felicidade, pastor de Malco voltando. O que aconteceu, Malco? Eu fui restaurado. Eu tive o meu projeto devolvido. E a minha vergonha foi impedida porque eu conheci Jesus de Nazaré. O que Ele faz? Ele cura, batiza, liberta e frutifica o meu ministério. Eu quero ser de novo um sacerdote porque eu conheço o sumo sacerdote. Eu conheço Ele. Ele vai alabacalabai. Ninguém toca como Ele. Ninguém fala como Ele. Ele desarma alguém somente com palavras. Ele não precisa pôr na mão. Irmão, Jesus está mandando dizer para a tua vida nessa noite Ele não precisa pôr a mão em você para fazer o que Ele quer fazer. Ele só libera uma palavra e somente uma palavra. Ai, é suficiente. Fique de pé nessa noite. Ribacanto ribicaio seio de raio lecaio. Rimicalabaço de bicanto rai. Eu sinto Jesus aqui nesse ambiente. Alabacalabai, o céu, raio. E Jesus querendo, de bicanto, ribicai, restaurar a tua vida hoje nesse lugar. Devolver para você o teu ministério que você deixou cair. E impedir que a vergonha aconteça na tua casa e na tua família. Fecha os seus olhos, entre em oração comigo. Busca o Senhor nesse 1 minuto. Eu vou dar 1 minuto para você buscar o Senhor. Talvez você passou a semana inteira falando palavrão, mentindo, se ocultando, dizendo, Deus. Mas aí você chegou num culto como esse, Jesus te pegou com uma palavra profética e está te dizendo, eu tenho 3 verbos para você hoje. Levanta a tua mão assim, como quem recebe. Eu tenho 3 verbos para a tua vida hoje. Restaurar, eu estou restaurando você. Devolver, eu estou te devolvendo o que tentaram te frustrar. E impedir, eu vou impedir a vergonha que seria se você parasse. Entre em mistério com Deus, fale com Deus nessa hora. Abra a tua boca e diga, Senhor, eu vim nesse culto. Senhor, eu vim nessa reunião. Senhor, eu vim nesse lugar para ser restaurado. Eu vim nesse lugar para ser abraçado pelo teu Espírito Santo. Eu me arrependo. Senhor, eu vim para essa noite para ouvir uma palavra. E eu estou ouvindo o Senhor falando comigo. Alabacanturibicai, seio de calabaio. Isso. Fale com Deus nessa noite. Ele está ouvindo a tua oração. Ele está ouvindo a tua súplica. Certamente Jesus é o intercessor para o Pai. Há um caminho, uma história e somente um acesso. Vai falando, vai falando, vai falando. Você